Seja bem-vindo a este Entre Nós. Estamos na Galeria Sol Alameda, em Lisboa, para conversar com a nossa convidada, a pintora Graça Martins. Muito obrigada, Graça Martins, por ter aceito o convite. Parabéns pela sua exposição. Uma exposição muito cativante, algo cinematográfica. E isto não é uma casualidade, pois não? A fonte que realmente motiva a arte é a cultura. E a cultura, digamos, é muito diversificada. Passa pelo cinema, passa pelo balé, passa pelo teatro, passa pela poesia, pela literatura, por tudo isso. Em relação a esta exposição, concretamente, Sleeping Beauty, Sim. beleza adormecida, ou bela adormecida, como se queira traduzir, pois. Há muito de cinematográfico nestas telas. Há. Sente o apelo pelo cinema? Com certeza, e ao Bresson, ao Bergman, ao Pasolini, ao Fassbinder, ao Visconti. Portanto, é interessante porque inicialmente eu até era uma pintora de muito pormenor, portanto, e até talvez poderei dizer que isso talvez tivesse ainda influência de determinado cinema. Estou-me a lembrar, por exemplo, do cinema do Visconti, que era um cinema muito de um romantismo, em que havia muito pormenor, muito grafismo pormenorizado, e a minha pintura inicial teria ainda muito disso, que aliás... Das correntes internacionais. É portuguesa e é internacional, porque os problemas que cada ser humano atravessa na sua vida, eles são iguais aos de toda a gente. Quais são os problemas que atravessam o ser humano? São a vida, a morte, os afetos, os relacionamentos. Isso é o que existe em todo o ser humano. As ausências, as perdas, as paixões. Isso é o que existe em todo o mundo. De forma diferente. A Graça Martins mergulhou nesta juventude, ou estes rostos jovens são também eles uma metáfora? São uma metáfora, todos eles são resultantes de quem me acompanha, de quem vive perto de mim. Portanto, digamos que as caras destas raparigas... Também, em que medida é que estes trabalhos também são autobiográficos? Eu penso que toda a obra de arte, para ser verdadeira, tem de ser autobiográfica. Eu acho que isso é fundamental, seja na literatura, seja no cinema, seja na pintura, seja no ballet. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Pina Bausch. Eu adoro o ballet da Pina Bausch. No meu caso, é evidente, e isso é que eu penso que são atitudes de vanguarda, seja em que artista for, que é aquilo que ele faz para realmente perdurar para um futuro, tem de existir sempre além daquilo que é o momento atual. Portanto, tem de ser algo mais. E depois é assim, qualquer obra de arte tem de interpelar quem a vê, quem a observa. Porque se não interpela, já à partida está morta, não diz nada. E bem que esta imagem cinematográfica, como disse no início da nossa conversa, impactante, que prende o espectador, porque trabalha com o figurativo e com cores muito apelativas também. Sim. Mas a análise dos quadros não se fica exatamente pela descrição destes elementos. Há, de facto, uma mensagem por detrás. E há também uma frase tutelar na sua carreira, não só nesta exposição, em que diz que o resultado tem de exceder a própria pintura. Exato. Primeiro, a pintura tem que ser de boa qualidade, e depois o resultado vai surpreender, é isso? Não. Eu é assim. Eu tenho consciência que tenho muita facilidade em desenhar. Tenho consciência disso. Eu sei que nos momentos atuais, e sei o que se passa, por exemplo, na faculdade... Exatamente pelo seu desenho? Sei o que se passa na Faculdade de Belas Artes e, portanto, também não é por acaso que em 1990, a nível nacional, de 700 e tal concorrentes para um concurso que comemorava o bicentenário da invenção do lápis, que é uma coisa... Nessa comemoração do bicentenário, de 700 e tal pessoas a nível nacional, Lisboa, Porto e arredores e não sei o quê, fez-se uma triagem para 70 e tal, e desses 70 e tal eu ganhei o primeiro prémio. Portanto, eu já tive, digamos, o prémio de ser uma boa desenhadora, percebe? Quer dizer, foi uma coisa giríssima, pronto. E depois, os meus trabalhos têm esta capacidade, que pronto, as pessoas pensam assim, isto agora é um pequeno à parte, as pessoas pensam que desenhar tem a ver com persistência, muito domínio da técnica, muito trabalho, não tem nada a ver. Realmente, como dizia o Leonardo da Vinci, é uma coisa mental. Portanto, os trabalhos estão todos na minha cabeça. Eu sou muito racional na pintura. Tudo o que surge para uma tela branca, antes da tela surgir,
Eu já tenho a ideia toda na minha cabeça, até a nível da cor e de como o equilíbrio dos espaços há de surgir. Portanto, Graça Martins, está na altura de revelar um pouco. penso que a minha pintura acaba por também ser uma espécie de metáfora, transportar um pouco essa linguagem, porque, embora seja uma pintura que, à partida, é acessível na compreensão, porque realmente é figurativa, mas ela não é assim tão simples à primeira vista. Ela encerra por detrás de todas estas imagens, que são delicadas e poéticas, outro problema, outro mundo, outra estranheza que cada observador terá de despertar, de decifrar. No fundo, e ter o retrato Exato. dessa pessoa. Exato, pronto, é assim. Eu acho que as pessoas são todas um mundo estranhíssimo. E eu acho muito interessante, por exemplo, o olhar, não é por acaso que aquele quadro se chama de look. Acho que realmente, mais que o corpo de uma pessoa, o rosto, os olhos, são realmente a alma de tudo, percebe? É a partir de um rosto que surge a comunicação. Um bebê, quando nasce, é a relação com a mãe, com o olhar da mãe. Portanto, eu acho que isso é absolutamente extraordinário. É por aí que tudo começa. E, de facto, o olhar pode ser a chave para esta exposição? Pode, perfeitamente. Acha que sim? Acho que sim. Portanto, é todo um mundo urbano, é toda uma juventude, são as teenagers, são as lolitas, portanto, essa é realmente a minha preocupação. Mas é principalmente a maneira de nós mulheres estarmos no mundo. Porque eu sou uma mulher, portanto, eu, por ser mulher, estou no mundo de determinada maneira, o mundo aproxima-se de mim de uma maneira determinada, precisamente por eu ser mulher. Se eu fosse homem, de certeza que tinha uma postura completamente diferente. É, portanto, um convite à reflexão na nossa condição de mulheres para todos. Exato, é isso? para todos. Graça Martins, muito obrigada por ter aceito o convite. Felicidades para o